Fala, rapaziada! O Fluminense venceu o Ceará, né, em jogo atrasado no Brasileirão no Maracanã por 1-0, em jogo muito polêmico, pessoal. E a mídia esportiva falou a respeito desse jogo. Vamos acompanhar aqui, pessoal. Seguinte, deixa eu falar com vocês aqui sobre Fluminense e Ceará, jogo que rolou no Maracanã. Vitória do Fluminense pelo placar de 1-0, um gol de falta marcado pelo René. Aí temos um problema de arbitragem. Aliás, tem Campeonato Brasileiro. Mais tem uma campeonato vez, né? A brasileiro. arbitragem do Brasileirão tá complicada. Sério, né? Mas esse não tem culpa do VAR, porque não podia nem corrigir. Não podia fazer nada. Porque foi uma falta. Vocês vão perceber que o gol do Fluminense sai numa falta que não aconteceu. Agora, primeiro tempo bastante ruim no Maracanã. Foi. Né? Um jogo... O gol fraco, do Fluminense, né? que é no final do primeiro tempo, é a primeira e única finalização do Fluminense na primeira etapa. Esse lance não gol, valeu. Né, que foi o gol anulado do Lúcio. Repare que O Freitas, o Freitas recebe impedimento. É, né, do o lado impedimento esquerdo. é do Freitas, não é do Lúcio. Isso. Joga no Lá anterior. o passe do Canóbio para o Freitas, estava impedido. E agora é o lance do gol, né? Veja, a bola no John Kennedy, o Marlon se vira, tira a bola, o árbitro Flávio, né? Marcou Flávio o Rodrigues. toque na mão. Olha lá, veja que não houve o toque no... Olha lá, o Marlon tira o braço, a bola não toca no braço do jogador do Ceará. E Mas como aí não o Deus tinha o que fazer, né? O VAR não pode intervir numa falta. Não foi, mas o goleirão Rapaz, também mundo ajudou, ajudando hein? os árbitros também, né? Não, Porque não. até quando erra, sai o gol. Pois é, e aí... Esse lance podia sumir na análise, né? E hoje, como todas as comissões técnicas têm um tablet ali no banco de reservas que eles vão Ficam acompanhando sabendo. o jogo em tempo real, todo mundo no banco do Ceará viu a imagem e a revolta tomou conta do banco, dos jogadores em campo e tudo mais. E o Flávio acabou muito pressionado. Fato é que o gol sai num erro de arbitragem. O segundo tempo do Fluminense já foi um pouco melhor. Melhor. Melhorou. Melhora na criatividade, quase sempre com o Lúcio tentando alguma coisa. O Fluminense conseguiu juntar mais jogadores. Inclusive, o Fluminense era muito dependente da jogada para os lados, para o Serna, para o Canóbio, que não estavam levando muita vantagem. O Fluminense não conseguia construir. Segundo tempo, teve mais essas imagens que a gente está vendo. Jogadores mais próximos, trocando mais passe curto, conseguindo se aproximar. Tinha tido uma mudança. Esse lance do Canóbio, que a bola na vai na trave. trave. Desviada. Teve uma mudança no intervalo, que foi a entrada do Bernal no lugar do Hércules. Segundo o Zubeldia, o Hércules pediu a substituição, sentiu alguma coisa. O Bernal, que tinha feito um bom jogo na última partida, não entrou tão bem dessa vez. Depois entrou o Cano no lugar do John Kennedy, entrou o Keno no lugar do Serna e o Riquelme, que a gente está vendo aí tentando concluir uma jogada, no lugar do Canóbio, o Zubeldia tentando encontrar alternativas para o Fluminense incomodar um pouco mais. Aí a tentativa do Cano cabeceando quase de costas, né? Mas o fato é que o segundo tempo do Fluminense, ele teve Foi melhor do que o conseguiu primeiro. finalizar mais, teve mais oportunidades e sofreu pouco no jogo. O Ceará não jogou bem. O Ceará, com bola, não criou praticamente nada, né? Foi um time muito pobre ofensivamente. Permitiu ao Fluminense fazer um jogo bastante confortável, né, Alex? Sabe, controlado, é por isso que de repente não... Lógico que falta de qualidade, finalizar um pouco mais, para o jogo às vezes ser um pouco mais agradável, mas porque eles também gostariam. Você vê, no primeiro tempo teve muita troca de posição, troca de passe, mas finalizaram no gol, ao gol pelo menos 2 vezes só, muito pouco. E tivemos nesse jogo aí a escola de atores do Troca de Passe. Roda a vinheta aí pra teve, vocês. Teve. Aí a gente tem que mostrar, né? Tem. Que será, hein? Seu Freitas, dá uma olhada, ó. A imagem tá aí na tela, ó. que O Freitas aconteceu ali, toma... O Pedro Henrique vai ali colocar a bola no lugar do tiro de meta, né? O Freitas... Famoso Miguel. Toma um leve resvalo no peito ali, ó. Nossa, Deus. se joga. Ela dá Bota aquela a mão olhada no pro outro árbitro ali, ó. E olha pro árbitro. Ô, Freitas, aí não, Arrumou um né? cartão, Uma né? simulação. Tomou um cartão pro Pedro Henrique. Tomou o cartão, Pedro Henrique. Conseguiu Mas não precisa, ganhar, A né? simulação Mas é desnecessária. doeu muito, né? hein? Doeu muito. Vamos para a entrevista coletiva do Fluminense, né? Vamos ouvir os dois treinadores já de uma vez. O Zubeldia e o Léo Condé falaram e a gente mostra para vocês. Con respecto a las situaciones creadas, coincido que ambos partidos, tanto Internacional como este último, merecimos concretar más. A veces ocurre de que somos conscientes de que podemos hacer, de que estamos teniendo situaciones
y por ahí no tomamos la mejor decisión para poder ampliar el resultado. Yo tenía la sensación que si hacíamos el segundo, lo mismo con Internacional, si hacíamos el segundo llegaba el tercero. Por supuesto hay que mejorarlo porque siempre un equipo que tiene contundencia, yo puse el ejemplo de Vasco. El ejemplo de Vasco fue que ellos nos ganaron con contundencia, sin haber generado grandes situaciones de gol. Y se habían puesto 2-0 prácticamente sin un tiro limpio sin que sea situaciones de gol. Entonces la contundencia en el fútbol siempre es muy importante, por eso los jugadores que hacen goles siempre valen más, ¿no? Entonces es un lindo desafío que tenemos para adelante para poder ser un equipo que aproveche más las situaciones que tenemos. Y yendo a estos últimos 2 juegos, por supuesto tendríamos que haber hecho más goles, ¿no? En eso está más que claro. Realmente, a gente não fez um bom jogo, né? No primeiro tempo a gente conseguiu até equilibrar forças com o Fluminense, natural, o Fluminense um pouco melhor. Criou ali umas 2 situações de gols. A gente teve uma possibilidade de encaixar uns 2 contra-ataques ali, com o Vina achando passe no Galeano. Mas no segundo tempo a gente talvez fez o pior segundo tempo aí nosso da competição. Foi muito abaixo, a gente não conseguiu marcar, não conseguiu jogar. Mérito, claro, também do Fluminense. Mas, de uma certa forma, é algo que não é natural da nossa equipe. Chega no momento decisivo, a gente tem que se reestruturar, buscar força, se ajustar. Temos 2 jogos decisivos em sequência com o mando nosso e a gente tentar repetir, né, boas atuações que a gente já fez dentro dessa competição e essa equipe nossa tem capacidade de fazer. Tá aí o Condé reconhecendo o mau jogo do Ceará, né? Ele chegou a dizer que o segundo tempo do Ceará foi o pior tempo do Ceará no campeonato, né? E foi ruim realmente. Vai precisar ganhar jogo agora, pontuar para evitar que... Agora ele não tem mais o jogo a menos, né? Isso. Tem 4 pontos de vantagem para a zona do O rebaixamento. Ceará hoje tem 35 pontos, né? O Vitória, que é o primeiro time na zona, tem 31. Ele só tem 2 times entre ele e a zona do rebaixamento, isso. Santos e Inter. Então é importante ele pontuar para evitar essa aproximação, que ele nunca teve um risco grande no campeonato. Ter agora na reta final pode ser bastante difícil. Olha, hoje foram definidos os confrontos, né? Locais, datas, horários. Pessoal, então tá aí, né, a imprensa falando aí a respeito desse jogo do Fluminense contra o Ceará. O Fluminense, né, jogou pro gasto, fez um gol ali num lance um tanto quanto irregular, né, porque não houve mão do Marlon, mas o goleirão também do Ceará ajudou muito, né, falhou num gol, mas o Fluminense mereceu o placar, mereceu a vitória, jogou melhor do que o Ceará, teve chance de fazer bola na trave, lances cara a cara, gol impedimento, ou seja, o lance ali do gol foi um lance irregular, né? Mas o Fluminense no final das contas jogou melhor e jogou para vencer sim o Ceará. Não foi injusto o placar, apesar do erro da arbitragem, né, pessoal? Vocês acharam o que, galera? Vocês acharam que o Fluminense jogou bem, jogou mal? Coloquem aqui nos comentários suas opiniões a respeito do jogo Fluminense-Ceará. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like no vídeo para não perder nada aqui no canal. Até o próximo vídeo.